4 vídeos e aí se liga só na história do comunismo. Tava lendo aqui um artigo na questão do comunismo, né? O comunismo é É a uma... PP4. Prossiga. Fala aí com 4 vídeos. Vamos com mais um vídeo aí sobre a comunismo e a aliança entre o nazismo e o comunismo. Pra você que não tá ligado aí nesse comunismo aí que mostra-se uma coisa boa, mas só é pra só ver enriquecimento ilícito e demonstra as piores coisas de um partido. Então vamos lá, a história. Essa história foi muitas vezes obscurecida pelo fato de que a Alemanha ter se voltado contra a União Soviética, forçando os soviéticos a se aliar à Grã-Bretanha aos Estados Unidos para forçar uma aliança mais incompatível à ideologia a fim de derrotar uma ameaça maior. Em agosto de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram um pacto Molotov-Ribbentrop. Em setembro, ambos os poderes invadiram e ocuparam a Polônia junto sob esse tratado e de não agressão. Voltando aqui. Em setembro, ambos os poderes invadiram e ocuparam a Polônia junto sobre esse tratado e não agressão. Os dois beligerantes, no caso, né, continuaram a dividir grandes partes da Europa Ocidental até a decisão infeliz de que Hitler se voltaria contra Stalin em 1941, o que levou os soviéticos ao cooperar com aliados. É importante reconhecer essa história, tanto com a Rússia gostaria de ignorá-la, entendeu? Porque aí está demonstrando que os dois fizeram um acordo entre o nazismo de Hitler e o comunismo socialista, né? Que virou o socialismo que virou o comunismo, né? Da Rússia, da União Soviética, que é hoje Rússia. Entendeu, galera? Aí mostra que eles são aliados. Aí hoje os governantes. O Brasil foi governado de 2003 a 2016 pelo comunismo. Os comunistas. Vamos ver aqui. Vou pesquisar aqui no Google. O Brasil foi esse sistema do Google, quando vê que está sendo gravado, ele para, né, de funcionar. As grandes mídias tomando conta, visualizando. Eu tô fazendo aqui o que eles fazem todo dia, com vocês aí que estão escutando esses meus vídeos. É que eles fazem todo dia. Eles visualizam vocês, o que vocês veem. Instagram, YouTube e tudo mais. Deixa eu ver aqui outro artigo. Muitos foram certamente salvos da tirania nazista devido ao esforço da guerra da União Soviética. A União Soviética desempenhou um papel vital na derrota da Alemanha nazista, fornecendo mão de obra necessária para esmagar o exército alemão na frente ocidental. Os soviéticos até liberaram a maioria dos campos de concentração nazistas
proveniente, incluindo Schutz. Esse nome é escrito pra caramba. Alemão é ruim para o português, para o a nós que falamos português ou para aprender alemão é meio complicadinho, na língua. Alemão e russo é a poxa. Mas agora que foram liberados de tirania nazista, logo caíram sobre outras tiranias, uma baseada em Moscou. Somente a Grã-Bretanha e os Estados Unidos liberaram as pessoas da tirania de larga escala. Não devemos esquecer que a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial em aliança com Hitler e perpetuou seus próprios crimes hediondos nas conquistas da Europa Ocidental antes, depois da guerra. Antes, durante e depois da guerra, né? Aliás, antes, durante e depois da guerra. Eu falei rápido. Os aliados vieram para a Europa como libertadores soviéticos. Vieram para conquistar e passar gerações milhando a Europa Ocidental até que o sistema comunista desmoronou em 1989, provocando o fracasso da sua ideologia congescente. No caso, eu ia ver lá, né, que o Brasil foi, mas só que o Google tava fora do ar, né? Sabe quando a gente tá gravando esse sistema aí dessa inteligência artificial, ela fica ligada a tudo que a gente faz, que prova que ela tá visualizando a gente, ela já para de funcionar, entendeu, galera? Tem que se ligar aí, ó, essas tecnologias aí não é muito boa não, galera. Aí, voltando aqui ao texto, né? O papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, muitas vezes mal interpretado, sua imagem como um dos três grandes aliados, junto com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, foi criada depois uma parceria de necessidade fora forjada entre o URSS e o mundo livre nos últimos dias de 1941. Embora a ideia que a União Soviética venceu a Segunda Guerra Mundial e salvou a Hitler seja cada vez mais comum, devemos lembrar que a União Soviética desempenhou um grande papel em dar início à guerra mais mortal da história humana e não teve escrúpulos em se alinhar com o fascismo para realizar seus objetivos. A máquina de guerra comunista e nazista trabalharam juntas nos primeiros dias de guerra para saquear seus vizinhos e cometer atrocidades em massa inacreditáveis na história humana. Essa dinâmica só mudou quando Hitler apunhalou Stalin pelas costas e invadiu. É importante manter essa história viva, não apenas por uma questão de precisão histórica, mas para demonstrar o abismo das diferenças entre as nações livres constituídas sobre o edifício da proteção da liberdade individual e das erigidas sobre uma ideologia de tirania. Devemos nos lembrar quando a embaixada russa tenta envergonhar os Estados Unidos por seu desumano das armas nucleares ao final da guerra. Aí, ó. Rússia, tal, aí fala que eu tô gritando mesmo, não entendendo nada. A data de hoje, aí traduz no caso, né? A data de hoje marca 73 anos de bombardeio desumano horrível em Hiroshima. Não foi um alvo militar, mas uma cidade
militares e civis, incluindo mulheres e crianças. 6 de agosto de 1945 permanecerá para sempre uma data trágica na história da humanidade. Tal tragédia nunca deveria ser ignorada ou esquecida. Poucos países na história perpetraram a instigaram mais desumanidade no planeta Terra em nome do processo do que a URSS de meados do século XX. Os Estados Unidos estão longe de ser um país perfeito, pois muitas vezes falhou em viver de acordo com suas próprias ideias. Com a América, White não produzia apenas vitórias na Segunda Guerra Mundial, produziu prosperidade para os seus próprios cidadãos e para os seus cidadãos dos países que eles liberaram e derrotaram. Em um constante, o comunismo destruiu não apenas países satélites que a União Soviética ocupou e colocou sob seu controle, também destruiu economicamente e espiritualmente a Rússia, a transformação por nações. É propaganda que só a Grã-Bretanha e os Estados Unidos utilizavam liberdade não para si mesmo, mas também para as outras pessoas. A América não saiu para o mundo em busca de monstros para destruir. A Valania chegou à nossa porta e nós derrotamos a União Soviética e só procuramos trazer opressão monstruosa a outros. Mundo anulado quando subitamente enfrentou a ameaça de ser engolido por outro regime. Lembrar disso sempre. Como nação, apesar de nossa desconfortável posição no mundo, devemos evitar cair na armadilha dos que consideramos que somos inactáveis ou que nossa liberdade seja inevitável. Não houve fim da história. A União Soviética hoje há novas a espreita nesse mundo que também podem desafiar nosso mundo de vida. E assim como a Segunda Guerra Mundial, devemos esperar que possamos novamente um refúgio para a liberdade em um mundo de crescente escuridão e uma ideia brilhante sobre a colônia. É isso aí, meu povo. Esse artigo tava na Gazeta. Não tava não, tá na Gazeta do Povo. Quem quiser tirar conclusões, isso aí lá na Gazeta do Povo. Dá uma analisada e ler outros termos, né? Esse artigo aqui, ó. Por que brasileiros e pessoas que viveram no comunismo romantizam a ditadura? Porque brasileiros e pessoas que vivem no comunismo romantizam a ditadura, nostalgia no passado de regimes ditatoriais. Pô, não quero comprar não, meu irmão. Ó, fica parecendo pro cara comprar essa bosta. Quero ler o artigo, meu irmão. Quer comprar melhor de... Vou sair daqui, galera, que esse bicho aí quer comprar essa PP. Aí, galera, voltei. Vou tava pesquisar aqui, ver como ele fica empurrando, porque ela ficar pagando esse negócio de... Opa, meu irmão, tô olhando tudo de graça, meu. Eu vou estar pagando. Eu já paga a internet, já paga tudo. Eu vou pagar ainda pra ler. Aí tô olhando aqui uma questão aqui, galera, aí. A imprensa erra. Papa Francisco não equipara a união sexual ao matrimônio. Ah, agora errou, foi?
Ah, esse povo não sabe. Ele falou no seu. Foi anunciado, vinculado nos principais jornais do mundo. E também coisa do povo, né? Que o Papa Francisco, contraria a doutrina da Igreja Católica, teria se posicionado a favor do casamento e reconhecimento da união de homossexuais. Em relação estaria no documentário. Francesco do russo. Meu irmão, esse nome russo eu não sei não, velho. É que Vashi Akifishki, ou sei lá, exibe a primeira vez no Festival da Roma, e que seria uma afronta aos que o ortodoxia católica defendeu desde sempre. Rapidamente a notícia se espalhou no Oak Times, não é o New York Times, é um jornal top nos Estados Unidos, esse bicho. Pop Francisco interessa numa reviravolta para a igreja expressa apoiar as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Papa Francisco apoia a união civil para casais gays em mudança para o Vaticano. Cristo Guardião foi direto com Pop Francisco do enferrujado. Em português, né? Papa Francisco apoia a união civil para casais gays. E daí foi em todo mundo, né? Aqui tá falando em vários jornais. Na verdade, as palavras de Papa são retidas no contexto dedicado, traduzidas de forma errada. Agora é errado agora, né? É errado não, irmão. O seguinte foi esse mesmo. E aí, galera, voltei a ver outro artigo aqui. Atualmente, falando sobre o comunismo, né? Partidos que se denominam com ideologias comunistas no Brasil. Comunistas, né? Que é o mesmo socialista. É o mesmo do socialismo. O Partido de Causa Operária, PT, né? Partido do Trabalhador. A Operária da Partido do Trabalhadores também. O PT é comunista, né? No caso. Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, que é o PCB, PSTU, a Unidade Popular pelo Socialismo, UP, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, partido que inclui tem punho erguido e a foice e o martelo, Heráldica Comunista. Deixa eu ver se eu clicar aqui para dar uma olhada. Depois eu volto aqui, galera. Socialista. A heráldica socialista se refere ao estilo usado pelos países socialistas na recepção dos seus emblemas sociais, embora muitas vezes brações de armas e a maioria de símbolos não são tecnicamente brasões no sentido estrito, em uma que carece de elementos heráldicos essenciais, segundo a concepção tradicional europeia com o estudo. A substituição desses elementos centrais para o campo paisagístico ou pelo fundo vermelho, o vermelho, o PT. O PT é foda, é vermelho comunista que puxa o socialismo e é sem futuro. É um partido que é marxista, tem início marxista do marxismo, que os marxistas têm a ideologia anticristã, aí fizeram agora um balaio de gato, botaram comunismo cristão, mas o cristianismo não se alinham. É a mesma coisa você dizer que o cristianismo está se aliando ao satanismo, né? Porque
O comunismo não se quer. O comunismo ele não vê a figura cristã. Ele não vê as ideologias cristãs. Ele vê a ideologia do marxismo, do satanismo, uma coisa assim. Total que não sei se alguém de vocês se recordam que na eleição passada do Bolsonaro contra Haddad teve um eleitor do Nordeste que ele deu uma Bíblia ao Haddad. O que foi que o Haddad fez? O Haddad pegou essa Bíblia e jogou no lixo. Porque eles têm ideologia satânica, marxismo. Entendeu, galera? Vocês, cristianismo, não votam nesse povo. Que esse povo daí, esse povo, esse povo que se diz comunista cristão, não existe. Não pode juntar. Não pode juntar. É uma coisa. Não pode juntar a água e o óleo. Não se junta água e óleo. Mesma coisa. O preto e o branco são totalmente diferentes, né? Ou a luz e a escuridão. Rapaz, aí falta de conhecimento, né, galera? Agora vamos voltar lá no outro que tá valendo. Sim. E até eu me perdia sobre tava a pista do B. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu me perdi por aqui. Deixa eu ler onde deixa eu cortar aqui para dar uma aqui. A manifestações contra a lei marcial, enquanto o PCdoB estava articulando a guerrilha. Ó, diga aí, galera, guerrilha, viu? Porque volta ao fato daqueles que os socialistas, aí tá falando aqui de 1964, quando eles dizem que houve golpe militar, né? A ditadura, mas não houve. Houve o que? Houve a situação. Assim, eu tava falando na questão do que houve em 1964, falando da ditadura, mas houve aquela situação que muitos daqueles que se diziam, como a Dilma, Lula, Dirceu, se diziam coitadinhos, eles iam para os países como Cuba, Venezuela e os países aliados aí à União Soviética, comunistas, para poder fazer chamada guerrilha, né? Para poder fazer com que o Brasil fosse como uma Cuba hoje, um regime comunista, regime na China, Singapura, os países comunistas. Aqui, ó, estava aí, eu li aqui um trecho aqui. As manifestações contra a lei marcial, enquanto o PCdoB estava se articulando a guerrilha. Fica aqui, guerrilha, né? Guerrilha, em castelhano, guerrilha, pequena guerra, um tipo de guerra não convencional, na maior parte dos vezes rural, no qual o principal estigma é a ocupação externa da mobilidade dos combatentes, chamados de guerrilheiros, incluindo não militares armados ou irregulares. Guerrilha indo para outros países. Eu li aqui o artigo, estava mostrando aqui, sendo que durante o governo de 1974 a 76 prenderam quase 70 militares infiltrados e mataram mais de dirigentes comunistas de alto escalão, obrigando o partido de resolução de clandestinidades e auxílio, sendo que Luiz Alberto Prestes se afastou da direção do partido.
passando o comando para o Giocondo Dias. Mesmo com a abertura da política João Figueiredo, houve decisões de comunistas que estavam viajando para a União Soviética. Entendeu, galera? Eles estavam viajando para a União Soviética, um país comunista. Quando voltavam, a Dimatrijuia, a dramaturgia, o roteiro das novelas e os cinemas brasileiros foram fortemente influenciados por autores comunistas, militares, apesar da falta de experiência militar. Experiências militares. A vigilância dos membros dissoltos pela polícia durante os tempos de perseguição e as conexões dos exilados em relação à realidade do terreno. Apesar da repressão durante a ditadura militar, houve uma forte penetração de comunismo no sindicalismo, como nos casos do VW, que era a maior empresa do país na época, durante a campanha dos diretas já. O PSB apoiou firmemente o movimento social em pauta. E quando começaram as greves de 1978 a 80 na ABC Paulista, o Partido dos Trabalhadores, de uma fraca reflexão histórica. Olha, se liga aí, galera. O partido PT, que é um partido comunista que tomou conta do Brasil de 2013 a 2016, ele cresceu às custas de uma fraca reflexão histórica, política e metodológica do Brasil. Lideranças inexistentes, sejam elas marxistas ou não do PCdoB, fraco, que não se adaptou às mudanças. A média que os anos 90 o PT vai galpando cargos do governo estaduais e municipais. Ele se sente as ferramentas das políticas tradicionais e desilude seus antigos membros comunistas, ressaltando que desligam-se, criando assim uma nova tradição social democrática. Isso não tem nada de democrático. Vamos voltar aos países independentes pioneiros do primeiro mundo. Nos anos 90, parte da direção tentou eliminá-lo por votação de não afiliados, mas não conseguiu. Marxista, galera, eu vou explicar aqui para vocês então uma ideia o que é marxismo. Marxismo é um método de análise socioeconômico sobre a relação da classe e conflito social que utiliza uma interpretação materialista de desenvolvimento histórico de uma visão dialética da transformação social. A metodologia marxismo utiliza critérios econômicos e sociopolíticos e que se aplica na crítica à análise do desenvolvimento de capitalismo. Por exemplo, o PT, ele não era capitalista, ele era comunista, galera. Ele era comunista. Vamos ver o que é o capitalismo. Ele era contra o capitalismo, o marxismo, que o PT ele tem sua ideologia, assim como os partidos de esquerda, os partidos comunistas, eles têm suas ideologias puxadas ao marxismo. Capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, sua produção com fins lucrativos. As características centrais do sistema incluem
além de propriedade privada, acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema de preços e mercados competitivos em uma economia de mercado. A tomada de decisão de investimentos são determinadas pelos proprietários de fatores da produção do mercado financeiro e dos capitais, enquanto os preços e da distribuição dos bens são principalmente determinados pela ocorrência do mercado. Economista político, sociológicos e historiadores, as diferentes perspectivas em suas análises de capitalismo e reconhecem a várias formas dele na prática. Inclui o capitalismo livre mercado, capitalismo do bem e estado social, o capitalismo do Estado. Diferentes formas de capitalismo apresentam diferentes graus de mercados livres, propriedade pública, obstáculos livres, ocorrência e políticas sociais relacionadas pelo Estado. Blá, 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 tá certo? Na época que a gente vivíamos o Pequeno Poder, ele mentia ele dizia que era capitalista, mas não. A sua origem era socialista. Não tem como ser socialista e capitalista ao mesmo tempo, né? Aí no caso aqui, né, voltando a ler. Papel da luta de classe na mudança da economia na segunda metade do século XIX, os princípios intelectuais do marxismo foram expressionados dos dois filósofos alemães, Karl Marx e Friedrich Stuck. Esses nomes alemães é complicado de falar demais, meu. A análise da metodologia marxista influenciaram as várias ideologias políticas e movimentos sociais. O marxismo engloba a teoria econômica, uma teoria socioeconômica, um meio fisiológico de uma visão revolucionária de mudança social. A análise marxista tem sido aplicada a diversos temas e tem sido mal interpretada, modificando durante o curso do seu desenvolvimento, resultando em numerosa, às vezes contraditórias, teoria que cai sobre a República do Marxismo ou análise marxista. O marxismo baseia-se em um entendimento materialista. O marxismo nada mais é do que o governo no poder, ele tomando conta de tudo, materialista, tomando conta de tudo e o povo se lascando. Ele tomando, o marxismo vê a questão de materialista, né? Ele ter acesso a todos os bens e o povo nada. E o povo, ele dá aquela falsa sensação de que o país está tranquilo, mas por trás, nas portas do fundo, tem lá o roubo do PT de 300 trilhões. Eu falei 300 trilhões. Aí eu falo igual aquele canal igual aquele do rádio, né? Repita: 300 trilhões de reais. Se o Brasil não quebrou, diga aí. Investido nos países comunistas. Galera, isso é muita loucura, viu? O país desse tem 300 trilhões de reais desviado e não quebrar, porque é um país muito rico, velho. Eu creio que a gente deveria estar ganhando um salário massa de uns 4 mil. O salário mínimo brasileiro deveria ser 4 mil reais. O mínimo. Hoje é R$ 1.000, né? É a mesma coisa. Se for. Bom. Então, tal que o Brasil ele deu o auxílio. Deu de auxílio dinheiro, quase não sei quantos bilhões aí. E tá de boa, tá tranquilo. E tu acredita se ele desse um salário de 4 mil, ele ia quebrar? Ia nada, ele passou pelo governo do PT comunista e não quebrou. Balançou,
mas não quebrou. E os 300 milhões, diga aí, 300, rapaz, dava pra população viver bem, com esse salário de 4 mil reais, o mínimo, o mínimo, tô falando o mínimo. Tô falando salário de médico não. Aí já é outro patamar, outras coisas é patamar, mas tô falando assim, da classe salarial, né? É 4 mil, pô. Vamos voltar aqui ao estudo aqui, que eu tô voltando ao texto. Tendo como ponto matéria de atividades econômicas, necessidade para desfazer a necessidade de materiais da humana sociedade, forma de organização econômica e outros pontos de produção. É quando eu faço a palavra, eu vou seguir aqui numa situação, mas é compreendida como uma origem e pelos menos uma influência direta. Na realidade, eu estou errado esse texto. Viu? É uma influência de esquerda, não de direita. Direta, não, caso, eu estava dizendo errado, direta, não direita. A maioria dos outros fenômenos sociais, incluídos as relações sociais, sociopolíticas, jurídicas, morais e ideologia, o sistema econômico e relações sociais são chamadas de infraestrutura e a subinfraestrutura, à medida que a força produtiva, principalmente a tecnológica, melhora as formas existentes da organização social, torna-se infinidades e acifiam o processo. Nessa visão se manifesta como contradições sociais. Isso aí é. Deixa eu ler mais aqui. De acordo com a análise marxista, o conflito de classe dentro do capitalismo surge devido à identificação de contradições entre uma produção mecanizada e autoprodutiva e a socialização, socialização realizada pelo propriedade. Isso aqui, vamos ver o que é isso. Proletariado. Proletariado no latim, prolis, filho, descendência. Ui. Gênero. Isso quer dizer o quê? Um conceito para definir a classe oposta à classe capitalista. Oposta ao capitalismo. Socialismo e hoje é o comunismo. Socialismo e comunismo é a mesma coisa. Um conceito para definir a classe classe capitalista, né, no caso. O esse nome é complicado de você falava. O proprietário consiste naquele que não tem nenhum meio de vida excesso à força de trabalho, suas aptidões e que pode vencer para sobreviver. Proprietários, olha, falei rápido, se diferencia de, de simples trabalhador, pois esse último pode vender os produtos do seu trabalho ou vender seu próprio trabalho enquanto serviço, enquanto o proprietário só vende sua capacidade de trabalho, suas aptidões e habilidades humanas, e por isso os produtos do seu trabalho e os seus trabalho não lhe pertencem, mas aquele que compra a sua força de trabalho é lhe em salário. Vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicado esse negócio de socialismo, do capitalismo. Vamos voltar para outro que esse bicho já tá mexendo com raiva. De esse último pode vender o produto do seu trabalho ou vender seu próprio trabalho enquanto serviço, enquanto o proletário só vende sua capacidade de trabalhar, suas aptidões e habilidades humanas, e com isso os produtos do seu trabalho e seu próprio trabalho não lhe pertencem, mas aquele que compra a sua força de trabalho e paga o salário. Ideologia, essa ideologia de socialista, socialista, eu tô confundindo muito socialismo com comunismo, mas é a mesma coisa, entendeu, galera? O socialismo e o comunismo tem a mesma ideologia. O marxismo desenvolveu-se em diferentes ramos da escola, ramos de escolas de pensamentos.
Pensamentos. Alguns vertentes colocam em maior eficácia em determinados aspectos do marxismo clássico, enquanto rejeita e tira a eficácia de outros aspectos do marxismo, às vezes combinando uma análise marxista com conceitos não marxistas. Outras variedades de marxismo veem alguns de suas características como força determinante do desenvolvimento social, como modo de produção de classe em relação ao poder ou propriedade, enquanto discute outros aspectos como menos importantes ou evidentes. Apesar de compartilhar permissões semelhantes, as diferentes escolas de pensamento marxismo podem chegar a conclusões contraditórias entre si. Por exemplo, diferentes economistas marxistas têm aplicações contraditórias em crise econômica e previstos diferentes para resultados de tais crises. Além disso, diferentes variantes do marxismo aplicam a análise marxista para estudar diferentes aspectos da sociedade, por exemplo, crise econômica ou feminismo. Eita, galera, aí vem para outro ponto social da esquerda, o feminismo. Esquerdista. Feminismo é um conjunto de movimento social. Feminismo é um conjunto de movimento político-social, ideológico de filosofias que tem como objetivo direitos econômicos iguais a uma vivência humana por meio de empoderamento feminino e da liberação de padrões patriarcais, baseado em normas de gênero, envolvendo diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre os homens e mulheres, além de promover direitos às mulheres e seus interesses, de acordo com Margery e Rebecca Wick. A história do feminismo pode ser dividida em três ondas. A primeira teoria ocorre no século XIX, o segundo, XX, e a terceira na década de 1960, né? A terceira na década de 90. A verdade, teoria feminista. Teoria feminista. Teoria feminista. Teoria feminista ou feminismo científico é a extensão do discurso teórico, imaginário ou filológico determina-se a compreender a natureza da desigualdade de gênero. Ela exime o papel social das mulheres, experiência, interesse, tarefas e políticas femininas em uma variedade de campos, tais como antropologia, sociologia, comunicação, psicanálise, economia doméstica, literatura, educação e filosofia. A teoria do feminismo se concentra em análise e desigualdade de gênero. Temas imaginários do feminismo, inclusive discriminação e objetificação, especialmente sexual, obsessão, patriarcalismo, estereotipo, história de arte, etc. Voltando aqui a golpe de 64 e a abertura política. Na União Soviética, ditadura militar, aí, segundo o historiador Rodrigo Poto de Sá Mota, doutor em História pela USP, o professor do Departamento de História da UFMG, o Brasil nunca esteve perto de comunismo, nem mesmo em 64, ano deu início à ditadura militar no Brasil. Isso aqui é um historiador, tá ligado? Vocês estão compreendendo aí a situação, compreendendo o assunto, galera. Isso aí foi um historiador e palavras usando suas palavras. Se o regime político instaurado em 64 era popular e tinha apoio majoritário,
Que diabos necessitou um mecanismo autoritário para se manter no poder? E completa. Consideramos por um momento apenas para construir um raciocínio hipotético que havia seria ameaça comunista e a intervenção militar visava defender a democracia contra o totalitarismo. Reticou que considerou tal argumento sem fundamento. Se assim fosse, qual a justificativa então para que teriam instalado uma ditadura? E se obteremos no poder durante suas décadas, por que não entregaram o poder aos civis depois de derrotar a ameaça? O historiador afirma ainda que a ideia em que houve tais ameaças seria para intensificar uma campanha de grupos da direita em defesa daquele período de dar legitimidade a um governo comandado por militares. Em alguns trechos afirma: a grande imprensa e outras instituições fizeram forte barragem discutiva em favor do queda de Goulart, em que manifestou a exaustão do tema do perigo vermelho comunista. O tema de perigo vermelho comunista, perigo vermelho, o vermelho assim do Lula, do PT, o clima de pânico e certo de que ao sair dos quartéis da Força Armada desequilibrada, situado, provocaram uma derrubada. Por isso, um papel foi essencial no golpe. Uma reportagem do jornal Chexept Brasil afirma que supostas guerrilhas de gangue armamento que fosse das ligas camponesas, o MST da época, e as infiltrações comunistas nas forças armadas passavam de e que o golpe sem resistência pela resistência não havia. Além disso, a luta armada comunista só pode após a implementação da ditadura, não é antes dela, e na verdade nunca colocaram em risco a democracia brasileira. Partes que inclui tem o punho erguido. Sim, eu estava falando sobre isso, mas agora vou dar início a dar continuidade, entendeu, galera? Como seus unidades desses partidos destaca-se a articulação de protesto contra a decapitação de Caceri Battisti, ativista da extrema esquerda, Cesare Battisti, Cesare Battisti, ativista de extrema esquerda italiana que lutou nos anos de chumbo italiano, além de defesa de Cuba, Venezuela e Irã, países considerados oprimidos e que sofrem com constante interesse econômico dos Estados Unidos. Nas eleições do PCdoB, lançou em 2018 no caso, né? Eu traduzi aqui errado. Lançou em 2018. Ele, PCdoB lançou em 2018. Naquela eleição que eu falei no vídeo, que o Haddad jogou a Bíblia no lixo. Manuela Dávila como vice-presidente da chapa de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. O comunismo também sofreu resistência no país, como o atual presidente da República, Jair. O comunismo também sofre resistência do país, como o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ao citar uma entrevista que quer varrer os comunistas do Brasil e também do seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que criou um projeto de lei que visa criminalizar
comunismo no Brasil. Boa, Eduardo Bolsonaro, boa. Você vai tirar essa lei e vai tirar muitos urubu, viu? Muito urubu, muito urubu, urubus. Uma, uma desgraça que só quer saber enriquecimento próprio. Deixa eu ver aqui, vamos pensar um pouco sobre essa Manuela Dávila. Manuela Dávila, deputada estadual do Rio Grande do Sul. Nascida entre 31 de janeiro de 2000. Oxi, não, aí é outra coisa. Período. É. Aliás, ela saiu esse ano. Ainda bem, saiu do poder esse ano. Deputada Federal do Rio Grande do Sul, total, período 2005, total. 39 anos ela tem. Quase 40 anos. É, né? Quase 40 anos. Nascida em agosto de 81. Porto Alegre, tal. Ô, meu filho, esse raio do seu não chama não, é?